Graça e paz do Senhor nas vossas vidas. Eu estava-me aqui a lembrar que eu estava um bocado, como é que se diz, nervoso? Não. E então eu lembrei-me das primeiras vezes que me chamavam para falar algo à frente. Eu lembro-me da primeira vez e disseram: irmão Paulo, venha cá à frente dar uma palavra ou ler um salmo. E eu lembrei-me, Salmo 117 é o mais curto, vou estar lá pouco tempo. Então eu escolhi esse salmo para nós abrirmos o culto, que diz assim, Salmo 117: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para connosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Todos nós temos visto isto acontecer nas nossas vidas, certo? Em diversas áreas. A mensagem que eu trago hoje tem a ver com o silêncio de Deus. Às vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não esteja a operar na nossa vida. Não quer dizer que Ele não esteja atento àquilo que se passa na nossa vida. E muitas vezes o silêncio de Deus é na provação. Amém? Então eu tenho uma mensagem que retrata a vida de Jó. Todos conhecem, não é? A história de Jó. Se não leram, acho que deviam ler, porque é uma história que retrata bem a vida de uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. E nós já vamos perceber porquê. Digamos que em nossa vida nós somos tentados de diversas formas, todos os dias, em diversas áreas. E tal como Jesus, Jó foi tentado em 3 áreas da sua vida. Jó foi tentado na família, Jó foi tentado nas finanças e Jó foi tentado na sua saúde. E nós vamos perceber que há aqui uma certa semelhança. Deus e o silêncio. Então nós vamos abrir em Jó, capítulo 1, do 6 ao 12. Não temos Jó? Do 6 ao 12. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha, aqui eu vejo que Satanás é um autêntico turista. Ele tem a capacidade e a audácia de dizer a Deus: eu passei pela terra. Ou seja, estou à procura de alguém para poder fazer moça na vida dessa pessoa. E ele diz a seguir no outro versículo: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O homem íntegro, Deus já está a fazer o currículo de Jó, já está a apresentar o currículo de Jó perante Satanás. Ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Ou seja, não é abastado, é rico, pronto. E a tudo quanto tem, é obra das suas mãos, abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, ele está a falar da riqueza. É muito fácil, é o que ele está a dizer, é fácil dizer que te ama quando nós temos tudo, não é? É o que ele está a querer dizer a Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, está a desafiar Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder,
somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Aqui nós vemos que Satanás desafia como que Deus a permitir a miséria na vida de Jó, de forma a provar a Deus que Jó não é assim tão bom como ele diz, ou não é tão temente como ele diz, ou não ama a Deus como ele diz que ama. E nós vemos que, no último versículo, nós vemos que Satanás, Martim Lutero dizia isto, que ele é como um cachorro com uma trela, que só vai até onde a trela deixa ir. A trela é Deus. Ou seja, Deus diz, vai e toca-lhe, mas não lhe atires a vida. Ou seja, ele é um cachorro. E então não há nada na minha e na sua vida que aconteça que não tenha a permissão de Deus. Satanás não faz nem mais um centímetro daquilo que Deus permite na sua e na minha vida. Embora nós pensemos assim, se eu estou como Jó, sou um homem temente a Deus, sou um homem que cumpre com aquilo que Deus me pede, e se algo me acontece na minha vida, se alguma provação vem na minha vida, na verdade é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Ainda há pouco tempo passei uma situação na minha vida em que perdi o meu pai. Também fiz muitas perguntas como Jó. Porquê? Se eu orei, se orámos, se toda a gente orou, porquê? Também tenho as minhas perguntas, todos nós temos. Mas a verdade é que nada acontece que Deus não tenha permitido. Então o que é que Satanás só vai até onde Deus permite? Porquê? Porque Satanás, Deus manda em tudo. Todo o poder e a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus, nosso Senhor e Redentor. Tem autoridade no céu, tem autoridade na terra, tem autoridade até nas portas do inferno. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Satanás não vai onde Jesus não diz para ele ir. Vocês conhecem a passagem dos endemoniados em que os demónios suplicam a Jesus: manda-nos para os porcos. Ou seja, eles como que suplicam e pedem a Jesus para... Porquê? Porque eles são obedientes. Jesus dizia, sai, vai para ali. Eles são mais obedientes que muitos crentes. Amém? E nós começamos a ver que Satanás começa a ferir o Jó, não é? Começa a ferir Jó, e ele começa a ferir Jó em 3 áreas da sua vida. Primeiro, ele começa a ferir Jó nas finanças, nas riquezas que ele tinha. E nós não vamos ler tudo por falta de tempo, mas nós todos conhecemos a história de Jó e vemos que em uma primeira parte ele começa a destruir a riqueza de Jó. Destrói o gado, destrói tudo aquilo que ele tinha. E então, o que é que Satanás espera na sua vida e na minha vida quando ele faz algo de mau e esse algo de mau acontece? Que nós blasfememos contra Deus. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Muitas vezes nós dizemos, Deus, dizem-me porque é que isto me aconteceu, porque é que eu não tenho dinheiro. Nós não vamos ser hipócritas aqui na casa do Senhor e dizer que nós não temos a nossa revolta de vez em quando e fazemos perguntas dessas, porque fazemos. Então Jó perdeu toda a sua riqueza, todas as suas finanças, tudo aquilo que ele tinha, todo o gado, que era uma grande riqueza nesses tempos, e ele perdeu tudo. Mas, o que é que Satanás esperava? Que Jó amaldiçoasse Deus. Jó não fez isso. O que é que Jó fez? Jó derrotou Satanás na tese de que o amor ao dinheiro era mais do que o amor a Deus. E onde? Jó 1:21. Jó 1:21. Ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu sei que por vezes é difícil. Acontece alguma coisa de grave nas nossas vidas de nós. É difícil. Eu acredito que Jó teve aquele tempo de assimilar o que aconteceu, meditou e depois disse essas palavras. Porque são situações que nós não podemos pôr no lugar do Jó, porque é difícil, mas
Jó perdeu tudo, não é? Tudo o que ele tinha. Mas Satanás, esperando que ele fosse dizer algo contrário àquilo que, não é? Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ou seja, eu não tenho nada e também não vou com nada. Ou seja, ele aceitou como que o que lhe tinha acontecido e não se revoltou contra Deus. O que é que Satanás faz a seguir? Então, Satanás é como as nossas vidas, na minha vida e na vossa vida. Satanás não desiste, não é um ser que desiste à primeira. Ele vem e veste de novo em nós. Não é por nós termos vencido a primeira vez ou termos resistido que ele vai deixar de investir na nossa vida, ainda mais quando nós somos crentes. Então ele insiste para que nós caiamos. Ele não insistiu com Jesus. Jesus resistiu a primeira vez. Ele podia ter pensado: olha, daqui não levo nada, vou para outra paragem. Não, ele veio mais 2 vezes. Ele é assim connosco. Ele fez assim com Jó. Na segunda vinda de Satanás, o Senhor diz lá na palavra dele em Jó 2, podes pôr, se faz favor, Jó 2, do 1 ao 9. Ou seja, ele veio novamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens novamente? Ou seja, é uma cópia. Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Sou turista. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Já depois do que aconteceu. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, embora tu estivesses lá e destruir tudo aquilo, a riqueza dele, ele ainda continua comigo. Ele ainda me ama e está a olhar para mim. Quatro. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de temores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Amém? Então, o que é que aconteceu a Jó? Jó pensou: olha, isto foi uma situação que aconteceu, os meus bens, o meu gado, fiquei sem nada, mas isto ficou por aqui. Depois, entretanto, ele também perdeu a família, perdeu os filhos, e Jó pensou: olha, isto fica por aqui, isto pronto. Não. O que é que aconteceu? O Jó fica doente. Ou seja, finanças, família e doente. Ou seja, ele viu-se sem nada. O que é que a esposa de Jó disse? Amaldiçoa o teu Deus. Jó fez isso? Não. Ou seja, ele ao dizer vim nu e nu voltarei, é como que ele estivesse a dizer a Deus: eu sou teu. E nós, na nossa vida, muitas vezes nós passamos aflições, e são muitas. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje já passaram ou estão a passar aflições, que vocês muitas vezes fazem perguntas ao Senhor: porquê eu? Porquê isto? Porquê? Muitos de nós até dizemos: olha, aquele não vai à igreja, não congrega, não é filho de Deus, porque nunca acreditou, não quer acreditar, e vai bem. E eu estou assim a passar este sofrimento, porquê? Mas eu vou-vos dizer uma coisa: o nosso Redentor vive. E isso é suficiente para nós termos esperança na vida. Isso é mais que suficiente para nós termos esperança que Deus, apesar do silêncio, apesar de tudo o que nos acontece, a diferença entre nós e o mundo é a maneira que nós passamos por essas coisas.
Eu acredito que no tempo de Jó havia outras pessoas a passar calamidades idênticas. E ainda agora tivemos a notícia de um jogador famoso que a família ficou destroçada. São pessoas, não sei se são crentes, não são, mas são dores difíceis de ultrapassar. São dores que só com a presença do Senhor nas nossas vidas é que nós podemos passar essas dores, porque são dores demasiado profundas. Porque além de nós sermos filhos de Deus, nós também temos uma carne, nós temos sentimentos, nós temos família. E Jó aqui provou a Satanás, porque isto é o típico exemplo de um homem temente a Deus, que é reto, que não deixa que a riqueza tome conta do seu coração, não deixa que a família influencie na sua decisão a amar a Deus. Perante amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse não. Ele tomou uma decisão. E muitas das vezes nós não fazemos como Jó. Nós amamos mais as riquezas do que a Deus. Quando a igreja precisa de algo, nós dizemos não, fechamos a nossa mão. Mas passado um mês nós temos dinheiro e aparecemos com um carro novo. Eu sei que posso sair com pedras em cima de mim, mas essa é a realidade. Porque não tenho, e porque não tenho, e porque não tenho, não posso, porque não é difícil para todos. Mas compramos um carro novo, paga pronto, ou uma casa. Então, nós estamos a amar mais a Deus ou estamos a amar mais o mundo? Na família, acontece qualquer coisa, nós trocamos a casa do Senhor pela família, constantemente. Ou por uma crítica, ou porque essa fé não te leva a lado nenhum, ou porque toda a gente fala mal de ti, tu não te queremos mais na família. Há pessoas que sofrem rejeição por causa da fé e pendem e vão atrás da família. Isso não é amar a Deus. É porque nunca conheceram Deus verdadeiramente. Porque se amassem a Deus mesmo verdadeiramente, como Jó, ficavam ali. Repara uma coisa. Jó fica doente. Sem nada. E eu posso-vos dizer que eu estive a pesquisar sobre isso. Jó fez 16 perguntas a Deus. 16. Mas entretanto, depois vocês se lerem, não vou ler porque temos pouco tempo, mas apareceram os amigos de Jó, 3 amigos, ficaram com ele por 7 dias. 7 dias, 7 noites, com ele, sentados ao lado dele, e ele doente, sem abrir a boca. Vocês, vou-vos perguntar, eram amigos de Jó? Eram? Porque é que você tem alguém que vai ter consigo a sua casa e que fique 7 dias consigo a chorar a sua dor? Se você tem, é amigo. Eu não tenho. Mas se você tem alguém que fica 7 dias, 7 noites consigo a chorar a sua dor, grande amigo. Só que houve uma altura que esses amigos, em vez de transformaram a sua piedade, começaram a criticar Jó. Começaram a dar a entender, se tu estás assim é porque cometeste um pecado grande, ou porque não sei o quê, ou porque fizeste alguma coisa, não sei o quê. Ou seja, já saíram da dimensão de compassivos para a dimensão de julgamento. Amém? E mesmo assim, Jó manteve-se reto e inabalável na sua fé em Deus, na sua confiança em Deus. Repare, muitas vezes nós temos amigos que vêm até nós, nem amigos, às vezes é mesmo a família. Que Deus é esse? Também ficas doente? Ouça, esta é a realidade do nosso dia a dia. Os teus filhos estão doentes, mas que Deus é esse? Nós sentimos como que uma tristeza quando as pessoas nos dizem isso, mas no fundo nós sabemos que eles não sabem mais. Parecem por falta de conhecimento. E os amigos de Jó estavam a fazer exatamente isso. Eles estavam naquele tempo, é assim, se você acontecia alguma coisa de mal, já é pecado, maldição. Só que não conheciam a parte da provação, e já estava a ser provado. Ele perguntou 16 vezes a Deus, porquê?
e fez 34 queixas. Eu, quando tive a oportunidade de contar, e sabem como é que Deus respondeu? Silêncio. Nada. Então Jó, com a presença daqueles amigos durante aqueles dias todos, sempre encher-lhe a cabeça, e que tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, aconteceu o mesmo que acontece connosco. Começou como que a fazer perguntas a Deus e a dizer: mais valia eu ter morrido no ventre da minha mãe. Começou a entrar numa dimensão de amargura total e de quase que desconfiança ou falta de esperança na vida que ele tinha. E ele disse: mais valia ter morrido. Mais valia que os peitos da minha mãe não tivessem dado leite e eu tivesse morrido à fome. E já começa a dizer essas coisas. Amém? E nós também, nossa vida, nós dizemos essas coisas. Porque é que eu nasci? Eu digo uma coisa, antes de conhecer Jesus, eu fazia perguntas assim a Deus, porque eu acreditava em Deus. Eu fazia: porquê é que eu nasci? O que é que eu faço aqui? Porquê? Fazia muitos porquês. Mas graças a Deus hoje consigo decifrar todos esses porquês, ou a grande parte deles. Há coisas que não nos compete saber, mas há coisas que nós sabemos, porque o Senhor se revela a nós. Amém? E ele fez 34 queixas contra Deus. Deus respondeu com silêncio. Jó estava no fundo de um poço. E quando você está no fundo de um poço, só há uma direção que você consegue olhar. Qual é? Para cima. É engraçado, não é? Você olha para a parede do poço, escuridão. Olha para o lado direito, escuridão. Frente, escuridão. Trás, escuridão. Mas olha para cima e vê luz. Amém? E então Jó disse em Jó 19:25, Jó começa por dizer, Jó 19:25 ao 29. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes como perseguiremos e a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor para saberes que há um juízo. Amém. Vamos ficar por aqui. Ou seja, Jó já estava a dizer: olha, eu não tenho nada. Não tenho saúde, não tenho finanças, perdi a minha família. Provavelmente até perdi a minha esposa, porque ela não sei, menciona nada disso, mas eu penso que uma mulher não ia querer um homem doente, cheio de chagas, a coçar-se com cacos, sem finanças, pobre como tudo, sem família, perdeu os filhos. A mulher pôs-se a andar, ficou sozinho, ele e Deus. Ele disse: olha, o que me restas és tu, Senhor, vou para o céu. Mas Deus tinha planos para Jó ainda. E nós podemos, com isto tudo, perceber uma coisa. O mundo costuma dizer uma coisa que eu acho engraçada, que é: há males que vêm por bem. Não é? E neste caso Jó passou uma calamidade na vida dele, uma coisa horrível, que nem eu sei o que é isso, mas também graças a Deus. Mas nós vemos pela história de Jó que ele foi abençoado no final. Ele recebeu 100 vezes mais daquilo que ele tinha, uma nova família, filhos e etc, etc. Vocês conhecem a história. Isto tudo para dizer o quê? Que às vezes acontecem-nos coisas na nossa vida e vocês estão aqui e Deus sabe para quem é que está a falar, que nós fazemos as tais perguntas a Deus: porquê é que isto me está a acontecer? Porquê? Mas eu digo-vos, amados, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Eu também já fiz as minhas perguntas a Deus. Senhor, às vezes olho
para as coisas da igreja e parece que está tudo tão morno, tão... Não, Senhor, e Deus diz, não é o fim, meu filho. Eu ainda vou vir com grande poder e glória sobre o meu lugar, aquele lugar que me ama. Deus diz mesmo. E este lugar aqui ainda haverá a glória de Deus em grande força. Porque nós estamos a passar aquilo que Jó passou. É um momento em que às vezes a gente diz, Deus, não há finanças, não há isto, não há aquilo, não há almas, não há... Parece que é um momento, mas Deus, a gente pergunta e Deus não diz nada. Mas o silêncio de Deus traz provisão. E o silêncio de Deus traz saúde. Porque embora a gente não veja o agir de Deus, Ele está a trabalhar. Ele está a cuidar de nós. Ainda a semana passada um ateu disse-me para mim, eu não acredito em Deus, porque eu não vejo motivos para acreditar. Eu disse, olha, mete a mão no teu peito. Está a bater? Está, agradece a Deus. Inspira. Consegues? Agradece a Deus. Só essas simples coisas que nós fazemos são simples, mas são muito valiosas. Nós devíamos só por isso acreditar no Senhor. Porque Ele cuida de nós a todo instante. Nós estamos a dormir, não sabemos o que é que estamos a fazer. Se estamos a dormir, onde é que estamos? Podem até pegar em nós e metermos no jardim, e nós acordamos no jardim. Nós não sabemos se estivermos num sono profundo, mas Deus está a cuidar de nós. O nosso coração não para de bater, nós não paramos de respirar e nós temos a vida, o sopro da vida. Deus cuida. E assim como Deus cuida do nosso corpo, cuida de nós, da nossa vida, Deus também cuida da sua igreja verdadeira, daquela igreja que o ama, amém? E nós temos que ser como Jó. Vem provação, fica firme. Vem doença, vou ficar com saúde, vou ficar bom, fica firme. Deus está a trabalhar. Ai, irmão, ora por mim, que está da desgraça. Amados, Deus está no controle, amém? Às vezes nós dizemos assim, às vezes a minha necessidade é diferente da necessidade da irmã. Por exemplo, se eu for muito rico, se eu não puder comprar um BMW novo, para mim já é uma miséria. Ai Deus, não pude trocar carro este ano. Isto para mim é uma calamidade. Mas para a irmã, por exemplo, não ter dinheiro para comprar o pão do dia é uma calamidade. Então nós temos que saber o quê? Temos que ser compassivos e saber colocar-nos no lugar de cada um. Porque a minha necessidade não é a mesma necessidade da irmã. A irmã pode ansiar por saúde. Eu posso ansiar por mais dinheiro. É diferente. São necessidades diferentes. E às vezes nós queixamos-nos com coisas tão simples. Queixamos por não ter uns sapatos e vemos um descalço e achamos que isso é a vida dele, não me interessa. Somos egoístas. Não podemos ser assim. Temos de saber viver a dor do nosso próximo. A minha necessidade não é a sua necessidade. Para mim 500 euros é muito, para si pode ser pouco. Não é? Então, quando vêm essas provações, essas coisas, essas faltas, vamos confiar em Deus. E vamos dar uma bufetada espiritual em Satanás. Quando ele vem com as suas investidas sobre nós. Isto é real, amados. E eu vou-vos dizer porquê. Na igreja há 3 áreas em que Satanás ataca. Primeira, é na sua postura ou a sua presença na igreja. Ele impede que você congregue, ele tenta a todo custo que você venha à igreja, ele convence-o de que não é preciso abençoar a igreja, usa pessoas que você nem imagina. Sabes, isso é... Andas a investir aí nesse lugar, isso não é... Isso aguarda para ti, tu é que precisas. Satanás! Não é o filho, não é o pai, é Satanás. Porque são marionetes nas mãos dele. Não viram que no início, que ele
ando por aí a passear. É o turista. Agora vou tocar o coração daquele para dizer àquele para não ir à igreja. E vai. E a gente pensa que é um familiar que nos ama muito, que está preocupado com o nosso bem-estar familiar. E não. É o próprio Satanás que está a dizer, não, tu não precisas disso. Depois há outra área em que ele ataca muito. Casamento. Tenta inverter as coisas. Deus disse que tu és o cabeça da casa. Não, vai ao contrário. Tu tenta ser o cabeça da casa. E há ali uma guerra no casamento e há problemas dentro de casa. É essa área que ele também ataca. E a última área em que ele ataca é a saúde. Nós costumamos dizer, sem saúde não somos nada, não é? E nós, quando estamos doentes, como é que ficamos? Nem me apetece ir à igreja. Oh, pastor, vou orar por ti. Oh, não sei se vale a pena. Já não tenho remédio. Ficamos sem saúde. Parece que perdemos o invólucro. Eu falo por mim. Já tive com uma gripe, por exemplo, que me deixava de rastro. Eu fiquei, olha, não tenho ânimo para nada. Mas nós temos que ter ao menos força para levantar a mão e dizer: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém? Então, amados, vamos levantar a cabeça. Não vamos ser como Jó, porque eu dou graças a Deus nós estarmos a passar o que o Jó passou, que foi horrível. Mas nas provações, nas dificuldades, vamos parar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. Não tenham vergonha de expor as vossas fraquezas, de expor, tenho um problema assim, assim. Não, oramos uns pelos outros. Amém? Por isso é que serve a igreja. Uma das funções da igreja é união do corpo. Deus diz, orai uns pelos outros. Mas como é que nós podemos orar se as pessoas não se abrem? Não, orai uns pelos outros é, olha, eu tenho um problema assim, tenho um problema assado, eu sou viúva, eu estou-me a sentir sozinha, orem por mim, preciso do amor, não sei o quê. É assim. Nós temos que ser um corpo. Amém? Preciso de finanças, nem dinheiro tenho para o pão. Amados, isso é real. Não tenham vergonha. Eu uma altura na minha vida em que passei tantas dificuldades, porque eu estava estava como Jó, entre aspas, uma provação, e não tinha dinheiro nem para comprar pão. E eu nas reuniões dizia, olha, eu gostava de ir mais vezes, mas eu não tenho como, não tenho... E os irmãos ajudavam e oravam por mim. Não temos de ter vergonha de expor as nossas fragilidades, quer elas sejam sentimentais, ou a minha esposa deixou-me, vamos orar, irmão, vamos orar. Porque a Deus agrada-se quando nós nos reunimos e intercedemos, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Obrigado, Senhor. Dou graças a Deus pela tua igreja, Senhor. Dou graças a ti, Pai, porque tu, apesar de todas as dificuldades, Senhor, apesar de todas as provações, Senhor, dou graças a Deus pelos nossos pastores, Senhor, que perante tanta dificuldade, tanta barreira têm suportado, Senhor, têm, de uma certa forma, Senhor, têm mandado bufetadas atrás, bufetadas a Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, oramos agora pela vida deles, Senhor. Oramos, Senhor, para que a tua provisão nunca deixe, Senhor, essa chuva, Senhor, de bênçãos, nunca deixe de parar sobre as suas cabeças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos por saúde, Senhor, para os nossos irmãos, Pai. Toda aquela saúde que foi roubada por Satanás, Senhor, porque sabemos que isso não vem de Deus, mas vem de Satanás, Senhor. Toda essa saúde que foi roubada a Satanás, Senhor, reposta em nome de Jesus, Senhor. Pelo teu poder, Senhor. Porque, Senhor, nós somos teus, Senhor, e tu és nosso, Senhor. Tu és o nosso Redentor, conforme diz a palavra, Senhor. E nós não aceitamos, Senhor, miséria nas nossas vidas, Senhor. Senhor, essa palavra, essa pregação de que, Senhor, temos de ser pessoas simples e pobres, Senhor, nós não aceitamos isso em nome de Jesus, Senhor. Porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo, Senhor. E nós não somos uns quaisquer, Pai. Nós somos filhos de Deus Altíssimo, que é rico, Senhor. Que é rico, é dono de todas as coisas, Senhor. Todo o universo lhe pertence, Senhor. Todas as riquezas dos homens lhe pertencem, Senhor. E nós temos que
Vestir, Senhor, essa farda, Pai, de filhos, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, e parar de fazermos, Senhor, mimimi, vítimas, Senhor, sou um coitadinho. Eu não sou coitadinho, Senhor, Deus, Senhor, não sou pobre, Pai, sou rico, Senhor, Deus, Pai. Eu rejeito essas palavras, Senhor, vou ajudar aquele que é pobrezinho, irmão. Não há pobrezinhos, nós somos ricos em nome de Jesus, Senhor. Nós somos prósperos, Senhor, temos saúde, Pai. E mesmo quando nós estamos a passar dificuldades, Senhor, a nossa mão está no ar, Senhor. Porque Tu és o nosso Redentor e vives, Senhor. Enquanto tivermos essa plena certeza da Tua palavra, Senhor, no nosso coração, no Teu Espírito em nós, Senhor, que nos confirma, Senhor, que só Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Nós não aceitamos qualquer outra ideologia, Senhor, qualquer outra ensino senão esse, Senhor. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E só nele, Senhor, temos salvação, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por todos aqui presentes, Senhor Deus Pai, que seja um tempo abençoado, Senhor. Agora vamos ter esse dia, Senhor, de batismo, Senhor, de convívio, Senhor, que não seja apenas mais um dia de verão, Senhor, em que se faz todos os anos, Senhor, mas seja um dia para recordar, Deus. Seja um dia de milagres, Senhor, que haja mesmo ali qualquer especial, Senhor, naquele dia, Senhor. Se haja salvação, que não entremos só para nos molhar, mas que haja um lavar verdadeiro, Senhor, do antigo eu, e que nasça ali uma nova criatura, Senhor, para Te servir, para Te adorar, Senhor, para caminhar contigo, Senhor. Porque isso é que importa, Pai. Isso é que importa. Se nós Te aceitamos, Senhor, apenas porque sim, Senhor, não estamos a fazer nada, Senhor. Mas nós temos que Te aceitar, Senhor, Te seguir, Senhor, porque Tu és tudo, Senhor. Conforme Jó disse, Senhor, Tu és a única esperança dele, Senhor, e também és a nossa esperança, Pai. Só Tu és a nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei se há aqui alguém, Senhor, que quer, Senhor, ou precisa de oração, Senhor, mas se houver, Senhor, que venha cá, Senhor, agora neste instante, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu és Deus que opera, Senhor, Tu és Deus que trabalha, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Tu não és um Deus que está parado, Senhor. Tu não estás parado, Senhor. Tu estás sempre a trabalhar, Deus. Tu não estás parado, Senhor, como muita gente diz, Senhor, que essas coisas já não se fazem, já não fazem milagres. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que Tu operas, Senhor. Nós devíamos com os nossos olhos, Senhor, que Tu és um Deus que faz milagres, Senhor. Por isso, há alguém que precisa de oração nesta noite, Senhor. Venha aqui, Senhor. Temos aqui os nossos pastores, Senhor, para orar, Senhor. Todos nós vamos orar, Senhor, para essas pessoas que precisam de oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.